As concepções de direito e, portanto, as concepções de Constituição ou o conteúdo das Constituições também definem as características do Estado, os tipos de Estado no tocante aos aspectos jurídicos. E nós podemos tratar de 3 categorias importantes: o Estado de Direito, o Estado democrático e o Estado social, que posteriormente serão constitutivos daquilo que Canottilho vai classificar de Estado constitucional. Esta nossa segunda aula vai tratar desses assuntos. Quais são as características do Estado de Direito? Quais são as características que tornam um Estado constitucional? E, portanto, podemos ter Estado de Direito não democrático e podemos ter Estado democrático não de direito. O Estado pode ser liberal ou social. E o Estado pode evoluir na sua organização e no seu funcionamento para aquilo que Canottilho chama de Estado constitucional. O que vem a ser o Estado de Direito? Algumas concepções são importantes. Primeira concepção, a ideia de governo das leis. A segunda, atuação do Estado infralegal. Atuação a partir da lei. Lei como expressão da vontade do Estado e coroamento do princípio da legalidade. Quando pensamos no Estado de Direito, nós estamos pensando no Estado no qual a sua vontade, a expressão de sua vontade, ou aquilo que obriga o Estado, obriga os órgãos públicos, obriga as pessoas, estão expressos na lei. É o Estado vinculado a um governo das leis. É o Estado que atua por mecanismos, ferramentas, instrumentos fornecidos pelo direito. O direito é visto como um elemento organizativo, elemento de funcionamento do Estado. O Estado não tem vontade fora da lei. A lei é a ferramenta que impulsiona, propulsora do agir estatal. Os órgãos públicos têm as suas estruturas, as suas definições, os seus procedimentos, a sua forma de atuação previstos na lei. Estado de Direito é o Estado do governo das leis. É o Estado cuja vontade e ferramentas são fornecidas pelo direito. É a vinculação da política ao direito. É a jurisdicização da política, da gestão pública. Isto é um avanço, porque se substitui o arbítrio dos governantes, a vontade dos governantes, pela vontade da lei. Ela é entendida como vontade atribuída ao Estado, ou, numa linguagem política, vontade coletiva, vontade da coletividade. Este passo na formulação desses Estados modernos é o passo dado na luta contra o absolutismo, na perda do poder dos monarcas, na redução do poder dos reis,
imperadores, monarcas absolutistas, pela coroação dos parlamentos, órgãos ou locais de produção do direito. E para não haver na linguagem política a substituição de poder absoluto de um por poder absoluto de alguns, de um grupo, para não haver a substituição da vontade de um governante, rei, monarca, imperador, pela vontade de um grupo, os legisladores, a vontade do grupo, os legisladores, foi substituída pela lei. Então esse Estado elege a legalidade, o discurso da legalidade, o discurso da atuação de acordo com o direito. A lei é eleita, é colocada como expressão máxima da manifestação da soberania, da manifestação da vontade do Estado. Então, esse é o Estado de Direito. Ele tem a sua vontade, aquilo que o Estado pode fazer, aquilo que o Estado vai fazer, aquilo que o Estado pode atuar, expresso em normas jurídicas, em lei. E também as ferramentas de atuação, os caminhos, os mecanismos de atuação, é a lei. A lei, portanto, é a propulsora da ação estatal. Isso é um Estado de Direito. Isso é um avanço? Óbvio que é. Porque nós deixamos de lado o arbítrio, a vontade das pessoas, o governo das pessoas, pelo governo das leis. Isto garante um mínimo de segurança, garante um mínimo de publicidade, garante um mínimo de controle da sociedade. Mas esse Estado de Direito tem apenas essas características. O Estado se expressa por intermédio das normas. O Estado tem a sua vontade atribuída à norma. O Estado faz o que o direito determina, o que a lei determina e como a lei determina. Portanto, nós temos uma atuação mecânica do Estado por intermédio das ferramentas dadas pelo direito. Estado de Direito, portanto, é um Estado que tem uma organização estatal para o seu funcionamento dado pelo direito. E nós vamos ter separação de poderes, nós vamos ter a divisão de funções, nós vamos ter o princípio da legalidade como a grande mola propulsora da ação administrativa. Nós vamos ter o papel do Poder Judiciário como um aplicador do direito, portanto, uma atividade infralegal. Nós vamos ter todas as discussões de projetos e políticas e nós vamos ter limites ao exercício do poder político, porque a lei vai estabelecer esses limites e esses parâmetros. Essas são, portanto, ferramentas do que a gente entende e conceitua como Estado de Direito. Quem faz as leis? Como as leis são feitas? Quem exerce o poder político? Como se dá a substituição do poder político? Por intermédio de eleições livres, periódicas, num processo no qual toda a sociedade possa se organizar e participar? Quem define o que é o objeto da lei? Quem representa a sociedade? Como se dá essa representação? Há liberdade na manifestação política? Há espaço para as minorias? Há um ambiente propício à renovação periódica, permanente do poder? Se nós levantamos esses questionamentos, nós estamos discutindo se esse Estado é democrático. Como é que o direito é produzido? É produzido em parlamentos, em congressos, independentes, em órgãos do poder legislativo, eleitos em eleições tranquilas, em eleições limpas, transparentes?
com liberdade de organização política, de organização sindical, com eleições com a participação mais ampla. Quantos participam do processo? Quantos votam? E depois da manifestação popular, do voto, o que acontece? Há uma prestação de contas daquilo que é feito? Há uma participação ativa e permanente da sociedade no processo? Há ferramentas para que o povo suspenda, casse ou elimine um político que atua em desconformidade com aquilo que ele pensa é ideal? Qual a qualidade da participação popular? Qual o nível de participação popular? Qual é a qualidade do processo eleitoral? Como aqueles que perdem aceitam o resultado? Qual é a postura de quem disputa um processo eleitoral e perde o processo eleitoral e participa depois da vida pública? Adversários políticos são tratados como inimigos. Adversários políticos são tratados como opositores ao Estado, ao regime. O Estado, ou quem exerce o poder no Estado, ainda que seja por leis, por normas, admite perder, participa de um processo eleitoral no qual o resultado é realmente a vontade da população? Se tudo isso existe, de fato, se tudo isso se transforma em mecanismos institucionais, se todas essas questões estão resolvidas ou estão em processos de evolução satisfatória, nós podemos falar que temos um Estado democrático. Se não, não temos um Estado democrático. Ele pode até ser de direito, ele pode até ter uma Constituição, ele pode ter até poderes que atuam rigorosamente dentro dos limites impostos pela Constituição. Ele pode até ter poder que se substitui, se renova. Mas se essa renovação não é decorrente da liberdade de organização, se essa renovação não se dá em processos eleitorais de livre participação, nós não estamos diante de um Estado democrático. Os Estados democráticos são aqueles Estados, na feliz síntese de Norberto Bobbio, são aqueles Estados nos quais as minorias aspiram e podem se converter em maiorias. Estado democrático, na feliz síntese de Bobbio, são aqueles estados nos quais as pessoas podem se organizar, disputar em igualdade de condições, aspirar, conquistar, exercer o poder político. E podem, no mesmo processo, perder o poder político. E mesmo assim não se sentirão nem inimigos, nem excluídos do processo político. Estado democrático é aquele Estado plural, aquele Estado onde as forças políticas, os mecanismos políticos, eleições periódicas, livres, partidos organizados, disputando o poder, os grupos políticos aceitando o resultado das eleições. Estado democrático é aquele Estado que o Congresso, após a eleição, não vira as costas para a sociedade, mas cria ferramentas e mecanismos de permanentes discussões, de permanentes debates com a sociedade. Estados democráticos são estados que têm eleições livres, periódicas e ferramentas institucionalizadas de permanente participação das pessoas. Estados democráticos são aqueles que quem governa, governa respeitando, ouvindo e considerando a opinião de quem é oposição. Estado democrático é aquele, reiterando, na feliz síntese de Norberto Bobbio, no qual as minorias podem aspirar e podem se converter em maiorias. Vimos o que é Estado de Direito e suas características. Vimos o que é um Estado democrático e suas características. Agora vamos
discutir o que é um Estado liberal e o que é um Estado social. O Estado liberal, na concepção econômica, é aquele Estado que se responsabiliza ou assume obrigações negativas voltadas à garantia de direitos que já estão incorporados ao dia a dia da sociedade. Estado liberal é aquele Estado cujas tarefas são regulamentação da vida, portanto, fazer normas, aplicar esse direito, portanto, sistema de justiça, garantir a segurança, sistema de segurança pública e relações internacionais. É um Estado que tem um programa fixado ou definido nas tarefas que a sociedade e que o indivíduo não pode fazer. E que, portanto, a atuação desse Estado é não permitir que outros, ou afastar as barreiras para que o mercado, a sociedade, as pessoas façam suas tarefas, desempenhem suas atividades. Portanto, é aquele Estado cujas tarefas são, no primeiro momento, não atrapalhar ou garantir a primazia do mercado, da iniciativa privada, da sociedade. Esse Estado liberal, do ponto de vista econômico, ele é um Estado que garante que o indivíduo vai realizar suas tarefas. É um Estado garantidor deste mínimo, por isso Estado mínimo, é um Estado que não intervirá nas atividades econômicas, é um Estado que não assumirá tarefas promocionais, mas sim deixará o Estado, aliás, o mercado, a sociedade, as pessoas avançarem, resolverem seus problemas, realizarem suas atividades. É um Estado com um conjunto de tarefas voltados, todas essas tarefas voltadas a determinadas funções estatais. Lei, justiça, segurança e relações internacionais. Alguns assumirão um papel importante na economia como o controle da moeda. É evidente que é uma matéria inerente à soberania do Estado. Mas sempre essas tarefas que o Estado avança são concedidas pela sociedade. São concessões do mercado, concessões da sociedade, concessões do indivíduo. Esse é o Estado liberal. Por outro lado, nós temos os Estados sociais, ou os Estados que, além deste conjunto de atividades inerentes a um Estado liberal, vai assumir também tarefas de promoção, tarefas de promover mudanças, de promover transformações na sociedade. Esse Estado vai assumir as rédeas a respeito da produção econômica, ou executando diretamente, ou regulamentando a produção econômica, o controle e o exercício das atividades econômicas, da geração e distribuição de riquezas. Esse Estado vai assumir tarefas de promoções de atividades que geram bem-estar. Esse Estado vai se responsabilizar por educação, por saúde, por assistência, terá um programa habitacional, se preocupará com esporte, cultura. Esse Estado assume a condução do processo de transformação, de avanços da sociedade. É um Estado, portanto, que assume prestações positivas. Ele é garantidor não só da ordem, não da segurança, não só da legislação. Ele é garantidor do acesso ao ensino, da educação, promovendo, disponibilizando. Esse Estado tem algumas áreas essenciais, além daquelas do Estado liberal, que ele vai ser um agente com atuação firme.
ele é um Estado de intervenção na economia. Ele é um Estado que ou planeja, ou disciplina, ou regula, ou promove a economia, a produção de riqueza, o avanço na distribuição dessas riquezas. Esse Estado vai assumir uma tarefa de promoção social. Esse Estado vai assumir a responsabilidade de disponibilizar educação, saúde, assistência, esporte e cultura. Ou seja, há um programa imenso de transformação da sociedade, de nivelamento da sociedade, sob a responsabilidade desse Estado. Se o Estado liberal é o Estado que vai cuidar essencialmente da liberdade como valor fundamental que ele tem que garantir para o indivíduo, o Estado social, ele vai, além da liberdade, ter que assumir também a tarefa de promover a igualdade, ou de promover meios que garantam esse desenvolvimento harmônico ou este crescimento das condições que geram bem-estar social. Esses são os estados que surgem com programas sociais após os movimentos revolucionários que nós já falamos. Revolução Russa, a sua grande influência na Alemanha, o sindicalismo alemão e Europa continental, as respostas à crise da década de 29, a resposta que os Estados Unidos deu à saída da crise entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, e depois, no nosso Estado brasileiro, as respostas dadas no governo Getúlio Vargas. Até o período de 30 e 40, o Brasil tinha um Estado e uma Constituição, portanto, com esse perfil liberal. A partir de Vargas, e em especial nas décadas de 30 a 50, nós temos uma transformação do perfil do Estado brasileiro para assumir pautas sociais e econômicas. E ao assumir pautas sociais e econômicas, esse Estado se transforma, esse Estado muda o seu perfil. Portanto, esse Estado de direito democrático, ele pode ser liberal, e aí nós temos os dois grandes modelos, o Estado inglês e o Estado norte-americano, mas ele pode ser também um Estado social. E aí nós temos duas variantes, socialismo, como ideias ou conjunto de ideias políticas, a social-democracia ou social-liberalismo, que é um liberalismo lá Estados Unidos e Inglaterra, com compromissos de tarefas ou responsabilidades sociais. Há algumas variações aqui, mas o clássico são duas as categorias. O Estado que só se preocupa com a liberdade, e portanto ele será liberal, e o Estado que, além da liberdade, vai se preocupar também com a promoção da igualdade. E ele será social, porque ele terá uma tarefa de transformar, de mudar e de interferir no processo de produção e no processo de distribuição de riqueza. Isso é uma categoria diferenciada, ou Estado liberal ou Estado social. Para terminar essas nossas reflexões a respeito das características dos Estados modernos, nós temos ainda a ideia de um Estado constitucional. Essa ideia construída pelo constitucionalista português Canotilho, a partir de suas lições, traz consigo uma concepção que coloca a Constituição como a base ou fundamento do Estado. Os poderes políticos estão na Constituição. Quais são os órgãos, quais as atribuições, quais as competências. Os conflitos entre os poderes são resolvidos a partir de ferramentas fornecidas pela Constituição. A Constituição também possui em seu bojo um rol de direitos dos indivíduos. Direitos que limitam a ação estatal. Direitos que condicionam a ação estatal. A produção do Estado é controlada por mecanismos dados pela Constituição. Veto,
ações de controle de constitucionalidade, responsabilidade política, necessidade de submeter a quórums diferenciados. A Constituição, em seu bojo, também contém verdadeiros programas políticos. Programa na área econômica, programa na área social, educação, saúde, assistência, cultura, desporto. De tal forma que a Constituição dirige a vida estatal. A Constituição dirige a política. A Constituição dirige a atuação dos órgãos. Todos devem observância, todos devem acatamento ao que está na Constituição. Canutilho aponta que esse dirigismo constitucional, não só voltado para o Estado, mas também voltado para as ferramentas de controle do uso do poder político, os conflitos do Estado não serão resolvidos por revoluções. Os conflitos do Estado não devem ser resolvidos pelo enfrentamento de agentes. A Constituição possui ferramentas. A Constituição fornece elementos. A Constituição regula de tal forma a atuação política, a atuação do Estado, que ela garante a normalidade constitucional. Portanto, ela garante o funcionamento estatal, ela garante uma normalidade estatal e ela dirige a sociedade porque ela contém em seu texto, em seu corpo, as regras essenciais em todos os segmentos que são importantes para a vida em sociedade. Portanto, este é o Estado constitucional. É o Estado que é desenhado, é o Estado que é arquitetado, é o Estado que disponibiliza ferramentas para a solução de todos os conflitos, é o Estado que contém base, princípios, fundamentos de todas as áreas que importam para a sociedade. Portanto, nós temos hoje a junção de vários elementos e a partir desses elementos é que nós vamos classificar o nosso Estado. A Constituição brasileira, ela possui, no primeiro momento, regras a respeito da produção normativa. Ela desenha o Estado, organiza os poderes e vai tratar da produção legislativa integralmente. Portanto, a Constituição brasileira consagra a República Federativa do Brasil como Estado de Direito. Não temos dúvida disto. Quando, nos seus capítulos referente à organização dos poderes, no seu capítulo referente à administração pública, no seu capítulo referente à produção legislativa, ela disciplina essas atividades, ela está instituindo o Estado de Direito. Mas ela vai além, porque ela consagra um conjunto de direitos políticos, direito à participação política. Ela disciplina os partidos políticos, ela prevê eleições, mandatos, ela tem mecanismo de participação popular, a iniciativa popular de lei, referendo, plebiscito, ela fixa o prazo de duração dos mandatos, ela estimula a criação de mecanismos de participação popular. Portanto, ela institui, ela consagra a República Federativa Brasileira como um Estado democrático. A sua transformação é responsabilidade nossa, mas o perfil dado pela Constituição está aqui assegurado. É um Estado de direito democrático. E é um Estado social, porque ela vai ter um capítulo específico tratando da ordem econômica e financeira. Ela vai ter um capítulo específico tratando da ordem social, tratando de saúde, de educação, de assistência
de cultura, de desporto, de ciência, de tecnologia, de inovação, de comunicação social, de proteção às minorias, ao meio ambiente, à família, aos índios. Ela tem um programa a ser executado, a ser implementado pelo Estado. Nós podemos dizer sem nenhuma dúvida que nós constituímos um Estado democrático de direito social. E ela, a Constituição Brasileira de 1988, em especial, atribui ao nosso Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, papéis relevantíssimos no direcionamento, no dirigismo da ação estatal. O papel de cumprir o programa constitucional não é apenas político, não é entregue exclusivamente aos poderes políticos. O papel de cumprir o programa constitucional, o papel de realizar as tarefas constitucionais consagradas nessa Constituição é atribuição dos poderes políticos, mas a Constituição entregou ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Poder Judiciário o papel de exigir essa implementação. Portanto, a Constituição brasileira dirige a ação política, dirige a ação estatal, dirige a vida em sociedade brasileira. Portanto, nós estamos vivendo sob a égide de um Estado constitucional. Esse é o nosso Estado. É por isso que o Supremo Tribunal Federal tem esse protagonismo político exacerbado na concepção de muitos. Mas isso é uma tarefa que a ele foi entregue pela Constituição. Portanto, nosso Estado brasileiro, a partir da Constituição de 88, é o resultado dessas ideias que norteiam Estado de Direito, Estado democrático, Estado social, Estado constitucional.